Shalom Adonai, passando aqui rapidamente para comentar com você, compartilhar com você esta informação que tem sido veiculada nas redes sociais a respeito do proeminente pastor David Wilkerson, que foi um dos cristãos mais proeminentes dos últimos 50 anos, tido como uma pessoa polêmica, veemente e até rude algumas vezes, mas inquestionavelmente honesto e frutífero. Ele foi considerado ainda uma figura emblemática dos finais do século XX e uma das grandes testemunhas da fé e da história recente da igreja. Nasceu em 1931 e, inspirado em seu pai e seu avô, que foram pregadores, iniciou seu ministério aos 14 anos. Mas um fato marcou, foi o divisor de água na sua caminhada ministerial. No ano de 1958, ele teve uma visão de 7 jovens, ele presenciou 7 jovens que eram condenados pelo crime de uma criança doente. E a partir daí, ele passou a se interessar, passou a se envolver e mergulhou no ministério em busca de salvar esses jovens das drogas, a maioria envolvida em gangues e no tráfico de drogas, nos guetos e nos lugares de difícil acesso e de maior periculosidade. Foi justamente nesse lugar que ele se envolveu, esteve envolvido em meio à guerra de gangues. E um de seus filhos na fé fala com carinho do testemunho dele a respeito da palavra vinda através do pastor que o alcançou e levou ele à conversão. Sim, foi a partir dessa inserção dele, foi a partir dele assumir a postura aí de abraçar a sua missão que ele ajudou a resgatar jovens das drogas. E segundo as estimativas, 86% de todos os jovens que eram tratados nos seus centros de recuperação de drogados, de dependentes, 86% eram recuperados e contava também com baixo índice de reincidência. Ele chegou a ter 140 centros nos Estados Unidos e 250 centros em todo o mundo. Ele seguiu à frente com seu ministério e no advento que inspirou o filme, o livro Entre a Cruz e o Punhal. E o livro Entre a Cruz e o Punhal, inclusive esse foi um dos filmes que marcaram o começo da minha caminhada, marcaram o começo do meu ministério, pois retrata um homem, um pregador, que mesmo sendo ameaçado por Nick Cruz, que era o líder de uma das maiores gangues daquela época, conhecida como a temida gangue dos maus, sim, Nick Estrada, ao ser abordado por ele a respeito do evangelho, ele ameaçou matar o pastor David, e David simplesmente se voltou para ele e falou: olha, ainda que você me mate, ainda que você corte o meu corpo em pedaços e espalhe pelas ruas, mesmo assim, cada pedaço do meu corpo ainda te amará. E Nick Cruz, convertido, o pregador, ele conta com relato, com carinho, um relacionamento que ele tinha com o pastor David, o quanto ele o amava, o quanto ele fazia questão de demonstrar o seu amor, o quanto ele era intrépido. Diz ainda Nick em seu depoimento que ele via em David aquilo que ele viu em Jesus. O que ele viu em David que viu em Jesus? Primeiro, a visão de Cristo com relação ao alcance daqueles que precisavam ser alcançados. Jesus estava sempre pronto para atender ao necessitado. O pastor David também sempre estava pronto para atender ao necessitado. Ele via um olhar de compaixão, ele via um olhar compassivo em David, o mesmo que ele identificava como mestre Jesus Cristo. Então, Nick dá testemunho com todo o carinho do pastor David a respeito dessa realização. Como eu falei para os irmãos, este filme foi um divisor de água. É um filme em que ele entra no meio das gangues e ele acaba salvando Nick até de ser morto, da morte, assim como outros jovens que se converteram.
Então houve uma conversão em massa de jovens, largaram a gangue, largaram as drogas, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo nesses lugares, e aí iniciou-se também uma igreja, um lugar onde era um lugar negro, de difícil acesso, que nem a polícia ousava lá entrar, dominado pelas gangues e pelas drogas, se tornou um lugar da igreja do Senhor, com almas convertidas ao Evangelho. Mas existe mais alguma coisa que eu queria compartilhar com você, muito interessante, porque há uma palavra profética do pastor David a respeito dos nossos tempos, a respeito dessa crise, a respeito dessa peste. Não que seja algo novo, porque como o próprio David afirmava, ele exortava a igreja para ler sobre os sinais dos últimos tempos. Então ele sempre exortava a igreja para ler, para refletir, para viver vigilante em relação aos sinais dos últimos tempos. E lá na palavra do Senhor já temos aí a anunciação a respeito de pestes, a respeito de tudo que está acontecendo. Mas David profetizou que haveria, sim, a sua profecia que está sendo vinculada nas redes sociais. É a seguinte profecia: eu vejo uma praga vindo ao mundo, e bares, igrejas e o governo fecharão. A praga atingirá a cidade de Nova York e a sacudirá como nunca antes. Essa praga impulsionará cristãos, veja bem, que não oram a oração radical e a se voltarem para suas Bíblias, que até então ficaram apenas renegadas a segundo plano. O arrependimento sem o clamor do homem de Deus no púlpito. Então não vai haver necessidade de um pregador no púlpito, mas o arrependimento justamente sem a presença do homem no púlpito. Isso porque as igrejas estarão fechadas, não é mesmo? Como resultado disso, virá um terceiro grande despertamento espiritual que varrerá a América e o mundo. É interessante frisar esse acontecimento, porque eu me lembro que um tempo atrás o pastor Fabiano Belmiro, ele orava pelo projeto, pelo propósito Compaixão 4.000 Almas, e orava pedindo a Deus, clamando a Deus por um grande avivamento. Então, amados, estamos passando por uma crise. Deus já está nos mostrando que profecias como essa já estão se cumprindo, não é mesmo? Agora, o que acontecerá após passarmos por essa crise? A verdade é que ela não é duradoura, ela é por algum tempo, vai passar com toda certeza. Agora, o que virá depois? Esperamos em Deus, buscando em oração, assim seguindo passo a passo as orientações de examinar as Escrituras, refletir nas Escrituras, orar como nunca oramos, clamar como nunca clamamos, nos humilhar diante do Senhor e esperar pelo um grande avivamento que certamente virá sobre toda a igreja que hoje está vivendo uma nova realidade em ser igreja. O pastor David Wilkerson, ele faleceu com 79 anos em um acidente de carro, mas deixou um legado, deixou palavras proféticas que têm se cumprido em nossa vida, apontando para uma necessidade de examinarmos, sim, a respeito do fim dos tempos. Mas 3 abordagens que marcaram o ministério do pastor David, que eu gostaria de dividir com os irmãos para assim finalizarmos. Primeiro, ele exortava a igreja a servir a humanidade cheia do Espírito Santo de Deus, o revestimento do céu, aquilo que nos encoraja. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não é viva e eficaz. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não vai a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo de Deus, nós seremos pessoas vazias, pessoas sem ânimo, pessoas sem força, pessoas sem condição de manter a nossa fé. Iremos apostatar, certamente negaremos ao Senhor. Pessoas que afirmam a sua fé, pessoas que são determinadas, pessoas que não recuam, pessoas que buscam a realização da sua missão. São pessoas cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos reveste, que nos capacita, que nos prepara, que nos motiva, que nos impulsiona e que nos leva a cumprir com o coração inflamado pelo fogo do Espírito Santo a grande e maravilhosa obra do Senhor. Segundo ponto,
um chamado à santidade, convocava a igreja para uma santificação, para uma separação para Deus. Momentos como esse, por que não afirmar que é hora sim de orações um tanto radicais, orações que você se entrega totalmente, orações que você se torna transparente diante de Deus, orações que você tira literalmente a sua máscara diante de Deus para que Ele veja quem realmente você é, não que Ele não te conheça, mas partindo de você. Então essa oração de um pecador sedento, arrependido, pelo perdão, pela santificação, pela renovação constante da igreja. Sim, uma igreja que vive santidade como estilo de vida. Terceiro, reconhecer os sinais dos tempos. Ele rogava a igreja para ler, orar e se arrepender. Orai e vigiai, porque nós sabemos que sinais como esses estão acontecendo. Então, destaque aqui para o pastor David a respeito desta palavra profética que está hoje se cumprindo em nossa vida. E segundo, uma palavra profética do pastor Fabiano a respeito da Compaixão 4000, que hoje é uma realidade, está acontecendo por meio de nós, por meio da sua igreja, que está hoje fora das quatro paredes, mas está tendo um alcance bem maior. Louvado seja Deus por isso. E segundo, amados, entender que o pastor Fabiano e a sua igreja orava pelo avivamento, com certeza. Depois que passar essa onda de crise, esperamos de Deus uma nova manifestação e quem sabe aí a terceira onda, a terceira grande onda de avivamento que vai contagiar a América e que vai contagiar o mundo. Creia no poder dessa palavra, creia nos adventos dos últimos dias, mas continue nessa caminhada de fé, esperança e amor. Enfim, mais um homem de Deus, considerado um herói da fé, que marcou seu tempo, que possamos nos inspirar neles e também marcar o nosso tempo em tempo ainda. Um último recado do pastor David. Em 1990, ele se sentiu guiado pelo Espírito Santo para animar pastores e seus cônjuges em todo o mundo a renovar a sua paixão por Cristo. Então ele incentivou aos pastores e aos cônjuges a renovar a sua paixão por Cristo. Sem paixão, amados, nós não conseguiremos realizar a obra e nem levar à frente o ministério para qual fomos chamados e assim vocacionados. Ele foi um evangelista por 50 anos, morreu em 2011, aos 79 anos, mas deixou este clamor para o despertamento, sobretudo para nós pastores, que precisamos sim, novamente, voltar à origem, ao princípio de tudo, ao momento em que éramos realmente, como no começo da nossa caminhada, apaixonados pela primeira igreja, pelo primeiro púlpito, pela primeira oportunidade, pela primeira alma, pela primeira proposta de evangelismo. Você lembra da primeira alma que você ganhou para Cristo? Que nós possamos deixar essa chama do Espírito Santo aquecer os nossos corações e trazer à memória todas as realizações que marcaram a nossa caminhada e possamos seguir firme em nome de Cristo Jesus, porque ainda há muito a ser feito. Creia nisso. Louvado seja Deus por isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja e que assim seja e o Eterno seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Lerri Taotri.